Olá, família! Como vai você? Tudo bem? Fique à vontade, nós estamos aqui muito à vontade. Certamente, hoje outra vez será um bom programa se fizermos juntos, se ficarmos juntos. Assim nós aprendemos todos juntos e podemos crescer nesse aprendizado, fazer mudanças e trabalhar melhor as nossas questões pessoais e em família também. Sabe, muitas vezes nós ficamos muito focados nas coisas que deram errado. Já percebeu? Nós gastamos muito tempo pensando nas coisas que deram errado. Outrora, nós gastamos muito tempo falando das coisas que nós fazemos, que nós realizamos. Estas, tendo dado certo ou não, mas são obras nossas. E nos aplicamos muito nestas questões que são simplesmente nossas realizações. Eu fiz, eu consegui, eu construí, eu cheguei lá ou eu fracassei, eu não consigo, eu não sei fazer, dá tudo errado, eu não sei. E nós ficamos muito inflamados nesse nosso eu, ou muito cheios de si. Que tal se nós pensarmos mais a respeito das coisas que Deus faz? Que tal nós gastarmos mais tempo, investirmos mais tempo pensando naquilo que Jesus faz? Garanto para você que pensar nas coisas que Jesus faz acrescentará muito a sua e a minha fé. Acrescentará ainda maior aprendizado e saberemos que quando nós colocamos os nossos pensamentos naquilo que realmente é do alto, as coisas aqui embaixo tomam um novo sentido. Vamos pensar mais nas coisas do alto. Vamos pensar mais no que Jesus fez e faz. Vamos pensar na obra da salvação. Vamos pensar mais naquilo que Ele tem feito dia a dia para resgatar os seus filhos em amor, transformá-los e fazê-los felizes. Convido você a se permitir ser conduzido pelo Espírito de Deus para pensar mais nas coisas que Jesus faz e menos nas coisas que você faz, sejam elas positivas e mais especialmente se forem elas negativas. É melhor pensar em Jesus. Hoje o nosso programa vai falar de machismo e não dá para fugir também de falar até, quem sabe, de feminismo. Mas eu quero convidar você a pensar sobre: a Bíblia é machista? Será que toda essa temática que nós temos discutido hoje, machismo, feminismo, opressão, mulheres diminuídas, oprimidas, agredidas ao longo da história, essa história tem começo onde? Como? Como assim? Há textos bíblicos que enfatizam a inferioridade da mulher? Ou há textos bíblicos que exaltam o papel da mulher? E o que dizer a respeito até da criação? Adão deu nome a todos os animais e a Eva também. Teria isso algum significado? Teria posto Eva em situação de inferioridade? Você aí vive alguma situação de machismo em casa? Você aí vive alguma dificuldade no sentido de não saber encontrar bem o lugar do homem e da mulher, mesmo sendo cristãos? Você acha que o cristianismo é machista? Vamos conversar sobre isso. É para repercutir aí na tua casa, na sala, no bate-papo, na criação dos seus filhos, na relação com seu marido, na relação com a sua mulher. Isso é assunto de família, por isso está aqui no programa de hoje. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um consultório. Meu convidado é doutor em teologia, é o diretor da nossa Faculdade de Teologia em São Paulo, o NASP Engenheiro Coelho. Eu tenho um prazer enorme, uma honra enorme de recebê-lo aqui no consultório, doutor Siqueira. Bem-vindo! Obrigado, Arleide. É um prazer para mim estar aqui, uma honra, não é? E realmente é um tema muito interessante. Assim que eu fico animado, bem contente de poder participar neste consultório sobre este tema que vamos tratar. Muito bem. Então a pergunta é: a Bíblia põe a mulher numa situação inferior à do homem? Nós encontramos machismo na Bíblia, doutor Siqueira? Eu creio, Arleide, que nós devemos, como cristãos que acreditamos na Bíblia, fazer uma diferença entre aquilo que é a perspectiva de Deus, o ensino de Deus, seja desde da criação no livro de Gênesis, através de toda a Bíblia, mas também a perspectiva de Cristo, de Jesus, como ele tratou as mulheres, não é? E fazer a diferença entre aquilo que é a perspectiva divina e um ponto que existe muito comum, confunde muitas pessoas, é que a Bíblia tem muitas narrativas. Uma narrativa bíblica, ela conta o que aconteceu, não necessariamente o que Deus gostaria que tivesse acontecido.
Por exemplo, Deus nunca quis que o homem e a mulher pecassem. Deus nunca quis que a humanidade se rebelasse contra ele e fosse destruída no dilúvio. Deus nunca quis que Davi adulterasse e matasse. Hein? Mas tudo isso está na história bíblica. Por fato de estar na Bíblia, não quer dizer que eu estou liberado para adulterar e matar. Hein? Então, uma coisa é o que a Bíblia narra porque aconteceu. E outra coisa é aquilo que Deus gostaria que acontecesse. Então, a vontade de Deus ela está nos textos que mostram qual é a perspectiva de Deus, o que ele realmente deseja, como ele vê as coisas, qual é o ensinamento que ele nos dá. E outra coisa é ver que os homens fizeram. Não é? E aí, muitas vezes, o ser humano, mesmo na história de Israel, e nós vemos isso frequentemente, andou distante da vontade de Deus. Não é? Então, nós temos que fazer essas diferenças, não é? E tentar compreender, porque muitas vezes a pessoa pega uma narrativa do que aconteceu como justificativa para aquilo que ele quer fazer agora. E não devemos fazer isso. E se nós formos então para a criação, quando Deus cria o homem e depois cria a mulher, no contexto da criação, há alguma diferenciação entre homem e mulher? Então, vamos ver, olha, quando nós olhamos o texto da criação, o primeiro texto que nós temos é Gênesis 1. Não é? E Gênesis 1 é extremamente surpreendente quando comparado com todas as narrativas do mundo antigo sobre a origem do homem e da mulher. Sabe? Realmente, em todas as narrativas antigas, em geral, a mulher é apresentada como um ser inferior. Né? É um ser que não surgiu na mesma criação que o homem. Né? Um ser que surgiu numa criação inferior, geralmente uma criação do nível inferior ao homem, mais próximo dos animais. Então. No entanto, quando nós vamos para Gênesis, nós estamos lá no capítulo 1, quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o texto diz, e Deus fez o homem, a sua imagem o fez, homem e mulher ele os criou. A palavra homem aqui está ligado com o ser humano em geral. Não é o homem, no sentido não é? Macho, né? É o ser humano. Então, se nós formos colocar o texto bíblico mesmo, com a palavra que seria mais precisa, seria assim, façamos o ser humano a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. E diz, e fez Deus o ser humano, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, não é? Homem, macho e fêmea. E aí usa termos específicos para a sua sexualidade. Isso quer dizer que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus. E isso no mundo antigo é algo assim totalmente contrário àquilo que a maior parte das culturas acreditavam. A Bíblia começa a declarar que ser humano, homem e mulher, os dois foram criados à imagem de Deus. Os dois estão no mesmo nível. Existe uma igualdade entre os dois. Né? Então, essa é a declaração de Gênesis capítulo 1. Não é? Agora, muita gente confunde com Gênesis 2, e aí talvez é o lugar onde começam alguns pequenos probleminhas. Vamos lá? Vamos lá? Né? Gênesis 2, as pessoas pensam assim, mas Adão foi criado primeiro, então ele tem mais importante que a mulher. Né? Esse é o primeiro argumento que muita gente usa. Verdade. Né? Na realidade, Adão foi criado primeiro. Gênesis 2 vem declarando que Deus formou o homem a partir do pó da terra, não é? E fez o homem, soprou nele o fôlego de vida, e ele se tornou um ser vivente. E aí começa a usar o nome Adão para o homem. Não é? Isso, o homem como homem. Né? E Deus colocou no jardim, etc. Não é? Aí diz, mas depois o homem que foi colocado no jardim, Deus chamou para dar nome aos animais, ele acabou dando nome aos animais, e também a mulher que foi criada depois. E por isso mostra que ele é superior. E muita gente usa isto. Mas no texto existe uma ênfase especial. Né? O homem, ele deu nome aos animais com um único objetivo, e está dentro de um jogo textual ali. Esse relato do homem dando nome aparece no início, quando Deus diz, depois de ter criado o homem, colocado no jardim, falado sobre a árvore do bem e do mal, não é? Sobre pode comer de todas as árvores, mas a árvore do bem e do mal não, porque do dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aí o texto passa e vê uma reflexão pessoal de Deus. Deus diz consigo mesmo, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Não é? E Deus toma essa decisão. Né? E aqui talvez um pequeno parêntese, alguns dizem, se ela é ajudadora, então ela é inferior. Exatamente. Né? Mas a palavra ajudadora no original, que é Ezer,
não é? Ela é a mesma palavra usada para Deus quando ele vem em socorro do homem. Então, por exemplo, o Senhor é meu auxílio e a minha salvação. Nele eu confiarei, diz o salmista. Ele usa essa palavra Ezer, auxílio. Então, se é usado para Deus, esta noção de auxiliadora não tem nenhuma noção de inferioridade. E para enfatizar isto, o texto ainda coloca que é uma auxiliadora, Ezer, ajuda, que lhe seja igual. Então, aí ele diz, ela é auxiliadora, mas impede igualdade com ele. Né? Então, ele enfatiza duas vezes esta Ou parte. seja, se eu tomo só uma palavra e desconsidero a outra, de fato, fica pela metade o meu aprendizado. Eu preciso perceber o que é dito na sequência, auxiliadora, mas posta como igual. Ela, eu acho que talvez é mais forte que isso. Mais que isso. É, porque auxiliadora, no termo bíblico, não existe nenhuma noção inferior. Nem de longe, é Nem verdade. de longe, porque é usado para Deus. É verdade. Então, mas para enfatizar que ela era igual, então, já a palavra em si não tem conotação como em português de inferior. É verdade. Ela, no hebraico, ela tem conotação de ser, que pode ser até superior. Okay? Mas, para deixar claro que ela é igual, aí enfatiza novamente. Então é que nem um pleonasmo. Ou seja, você está enfatizando duas vezes uma mesma ideia. Né? Ela é auxiliadora, quer dizer, ela é igual, mas ela é igual. Usa-se para ela um termo que se usa a respeito do próprio Deus, como, por exemplo, ajudador de Israel. Exatamente. Não tem demérito nenhum, ele é Deus, não é? Exato. Perfeito. Hein? Então, isso deixa claro que ela é igual ao homem. Então, essa expressão, ela de modo nenhum quer dizer inferior, quer dizer igualdade. Mas daí o texto vai mais longe. Porque diz que Deus ele decidiu isso consigo, mas o homem não estava sabendo de nada. Hein? Aí diz que Deus leva o homem para poder dar nome aos animais. E o homem começa a dar nome aos animais, e vai dar nome aos animais. Agora, no texto bíblico é bem claro que o homem, ao dar nome aos animais, viu que cada animal vinha em par. Hein? Macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E o texto termina esse momento dizendo, mas o homem notou que para ele não havia ninguém que lhe fosse correspondente. E no texto deixa entender que ele ficou meio abatido. Sentiu falta. Foi a primeira noção. Quer dizer, lá no Éden, Deus, a propósito, então a razão de levar o homem para dar nome aos animais é que ele compreendesse que ele estava sozinho e ele desejasse companhia. Essa é a razão no texto. Que bonito. E aí, quando ele cai em si que ele está sozinho, enquanto outros todos têm companhia, todo mundo tem a sua companheira e ele está sozinho, aí Deus cria a mulher. A mulher foi algo desejado. O texto bíblico é essa tônica. Ela não era algo que fosse natural. Ele apareceu, já está lá do lado. Não, ela teve de ser valorizada, ela teve de ser desejada, ele teve de ter ânsia, vontade, não é? Expectativa, frustração por não ter. E aí quando Deus cria, e diz aí, quando o homem estava neste ponto, aí Deus agora está no ponto para entender aquilo que eu quero dar para ele. Né? Algo de grande valor. Ai, que bonito, né? E aí ele traz a mulher, faz da sua costela, etc., como diz lá, da parte dele, e o texto bíblico, quando Deus apresenta a mulher a ele, aí o texto muda de prosa, que é o texto comum, não é, para a poesia. E começa com uma expressão de alívio. No original é assim, finalmente, até que enfim. Né? Essa é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Né? Ele encontrou aquela que lhe era correspondente, aquela que era sua companheira. E o texto todo termina depois, Deus fazendo a primeira cerimônia de casamento. Algo que foi desejado, ansiado, não é? E quando se tornou realidade, foi algo que trouxe grande alegria. E Deus então termina dizendo, por isso o homem se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. E usa um termo que novamente remete à imagem de Deus. Porque essa palavra uma, no texto hebraico, ela é usada também para o próprio Deus. Quando diz, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Não é? A palavra é errada. O homem e a mulher unidos em amor, em família, ali é refletida a plenitude da imagem de Deus. E os dois se tornarem uma só carne. Então, esta é a ênfase do texto bíblico. Não tem nada a ver com superioridade, nem com inferioridade. Tem a ver com companheirismo, com amor,
um completando o outro e os dois juntos refletindo a imagem do Criador. Que lindo! Não aparece nada de machismo aí, não aparece Neste texto nada não de existe nada divisão. de machismo. E a gente precisa olhar para a criação, a gente precisa se voltar para o Gênesis, né? A criação é o grande ideal de Deus, É. não é? Lembra quando Jesus foi falar sobre casamento? Ele foi falar por que Moisés permitiu que houvesse divórcio, lembra? Isso. E ele diz, olha, ele permitiu que o homem divorciasse e, em certos casos, se casasse novamente por causa da dureza do coração do homem, do ser humano, tanto o homem como a mulher. Existem situações que realmente a nossa maldade do nosso coração, ou as circunstâncias que nós mesmos, às vezes, podemos criar, ou que existem, levam as pessoas a ter um coração que não perdoa, não busca. Ou seja, ele diz, por causa da dureza do nosso coração, Deus permitiu. Mas não Mas era assim. assim no início. O ideal sempre é o início. Uhum. O plano de Deus é este. Este é o plano de Deus. E este é o ideal que todo aquele que crê na Bíblia deve procurar seguir. Muito bem, nós estamos aqui no consultório hoje trabalhando a ideia do machismo na Bíblia, porque muita gente diz que textos bíblicos, que histórias bíblicas, personagens bíblicos deixam muito claro que o próprio Deus é machista, que a Bíblia é machista. Então, eu acho importante, num tempo de tanta discussão, onde as pessoas estão tão afinadas com alguns temas, como feminismo, machismo, nós compreendermos como cristãos qual é o lugar do homem e da mulher no plano de Deus. Uma coisa é aquilo que Deus faz, a outra coisa é o que nós fazemos entre nós e ao longo da história nós vamos vendo muito prejuízo. Mas tudo porque nós nos perdemos do ideal de Deus. Como você lida com isso aí na sua casa, na sua família? Como você lida com isso na roda de amigos, na conversa, no dia a dia? Você entende o lugar da mulher e do homem? Vamos falar um pouquinho a respeito de funções. Ali na criação, há alguma distinção entre o que é papel de um e de outro ou ainda não? Ali estão em pé de igualdade? Eu creio que existe diferenças. Realmente o homem foi criado como um representante de Deus e aparentemente existe uma liderança que ele deveria ocupar na criação, mas não que houvesse superioridade no sentido de que a mulher é inferior. Não é? A mulher, pela sua própria modo como Deus criou, ela tem possibilidades que nenhum homem tem. E uma delas, que a Bíblia enfatiza muito, é que ela pode dar vida. Isso é algo que reflete a imagem de Deus, que Deus é o Deus que dá vida. Não é? É curioso ver quando Deus ele fala, inclusive, é uma imagem que é até difícil para a gente traduzir, porque no original ele quer enfatizar algo muito forte. E nós não temos na nossa cultura algo para dizer. Quando Deus ele fala sobre sentimentos que ele tem para com o ser humano, não é? Ele usa a palavra ventre, o ventre materno. Quando ele fala, por exemplo, ó Israel, lá em Oséias, né? Só de pensar em você, se remove dentro em mim, a gente coloca todo o meu ser, mexe dentro em mim. É porque nós não temos como traduzir literalmente. No literal é todo o meu ventre, ele mexe dentro de mim, como se fosse o ventre materno, onde deu a luz, sabe? E Deus usa essa imagem feminina para expressar a sua ligação com o ser humano, como de uma mãe que gestou e deu à luz a uma criança, não é? A um filho ou uma filha, e que ama profundamente. Não é? Então, essa é a imagem divina. E essa é uma característica, por exemplo, que a mulher ela tem, por sua maneira como Deus a criou, que o homem não tem. Então, até nas suas maneiras como nós somos criados, existem, vamos dizer assim, funções ou circunstâncias diversas, mas elas são complementares, não é? Elas se unem para representar uma realidade, esses aspectos do caráter e da expressão de Deus, não é? E os dois são chamados a fazer isso. Né? Talvez o que, em Gênesis 1 e 2, se nós analisarmos o texto, nós realmente não vemos nenhum sinal de superioridade, machismo ou inferioridade, não é? E submissão. Isso não tem. O texto talvez mais problemático e que talvez tenha sido mais mal usado, não é? Porque quando a gente lê e ele aparenta dizer isto, não é? É Gênesis 3.
o Gênesis, a história do pecado. E aí diz, bom, se havia igualdade antes, o negócio muda depois. Não é? Exatamente. O desejo da mulher passa a ser do homem, a Aí diz, pertencer olha, a ele. aí a pessoa joga a culpa na Eva, né, na mulher, olha, porque ela foi lá, ela que fez, etc, não é? Então, por quê? Né? É interessante ver como que a gente usa esse texto. Depois Deus vem e dá maldição para ela, e amaldiçoa a mulher, e ela fica submissa ao homem, e agora o homem diz, não, eu tenho autoridade divina, porque diz, eu vou governar sobre você. Não é? Seu desejo tem de ser submisso a mim, e eu vou governar sobre você. E esse texto, talvez, é o mais usado para justificar, às vezes, atrocidades que maridos fazem, e maridos cristãos, maridos crentes, Sim. ou de outras religiões que tem também a Bíblia, e que usa esse texto para dizer, você tem de ser submisso a mim. Agora, quando nós lemos o texto, e você lê com detalhe mesmo, na realidade, ele não representa aquilo que as pessoas fazem dele. E o que é aquele texto? Primeira coisa, a responsabilidade do pecado é claramente no texto do homem. Okay? E isso é claro no texto. Isso é claro através de toda a Bíblia. Né? Paulo mesmo diz que Eva foi enganada, mas o homem pecou consciente. Né? No texto bíblico, essa responsabilidade aparece quando Deus fala com Adão. Quando, por exemplo, na Bíblia, não existe a palavra maldição para Adão e para Eva. Não existe. Ele diz, maldita é a serpente vai sofrer juízo. E maldito é a terra. Mas não existe maldita és tu, Eva, ou maldita és tu, Adão. Deus, nesse contexto, ele não traz... Nós, às vezes, usamos errado, assim, a maldição de Deus sobre o homem e a mulher. Não é? Não existe maldição. A maldição foi sobre a serpente e sobre a terra. Né? As duas entidades que estariam ligadas com o juízo de Deus. Né? Que depois diz, até o fogo do inferno está ligado, ele foi preparado para Satanás e seus anjos, e vai destruir esta terra. Né? Mas o curioso ver ali que quando você espera, quando nós temos essa ideia, o que Deus tinha dito para o homem e a mulher que aconteceria no dia que eles comerem do fruto? Então, pessoal, a gente tem de ter essa perspectiva para entender o texto. Ele diz, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aí você espera, se coloca no lugar de Eva, se coloca no lugar de Adão. Quando Deus apareceu no jardim, o que eles esperavam era que Deus iria executá-los. Porque essa é a palavra divina. Não é? E eles fogem de Deus. E Deus vai atrás. Mas quando Deus conversa com ele, o que aconteceu? Homem, por que você está fugindo? O que aconteceu? Eu comi do fruto. Que a mulher, por que você fez isso? Né? Ele diz, a serpente me enganou, eu comi. Aí Deus não tem diálogo com a serpente. Com homem e mulher existe diálogo. Por quê? Porque na Bíblia, diálogo é o primeiro passo para a redenção, para a salvação. Deus volta a conversar conosco. Ele quer ouvir a nossa voz. Né? Ele quer saber a nossa opinião. Ele quer que nós conversemos com ele. Não é? Então, isso é o primeiro passo da redenção. Por isso, em Isaías diz, vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, serão brancos como a neve. Ainda que sejam como carmesim, serão puros como a lã. Não é? Então, está em Isaías 1,18. Não é? E diz, eu tenho solução para os pecados, conversa comigo. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Mas você imagina, Adão e Eva, eles esperavam a morte. Mas aí quando Deus vai falando para a serpente, diz, maldita és tu, serpente. Diz, já começou com a serpente. Já vai ser fulminada agora. Mas Deus diz, você vai rastejar. Ela vai morrer. Então, assim, tá bom, mas era um animalzinho, o inimigo usou, Satanás usou, né? Então, pode ser, mas nós vamos seguramente morrer. Aí Deus diz, e eu porei inimizade entre ti, a serpente, e entre a mulher. Opa! Entre a tua descendência e a descendência dela. A mulher não ia morrer no dia? Como é que ela ia ter inimizade com a serpente? Como é que ia ter descendência da mulher? A mulher então olhou assim, eu não vou morrer então. Vai morrer. Hein? Aí Deus depois, aliás, ele faz até a promessa que essa descendente que um dia viria seria aquele que viria nos salvar. Gênesis 3,15, né? Mas ele fala para a mulher, olha, sobremodo, né, ele diz, aumentarei as tuas gravidezes. Quer dizer que ela não teria só um filho, ela teria vários filhos. Hein? Em meio a dores, porque houve consequência do pecado, dará à luz filhos, no plural. Né?
Quer dizer, para quem estava para morrer ali naquele momento, Deus diz, não, você vai viver. E através de você verá o Redentor. Vai doer, mas vai viver. Vai viver. Né? E depois, ele fala sobre isso, o teu desejo será para o teu marido e ele dominará sobre ti. É verdade. Mas nós temos de lembrar que na Bíblia, nós temos um modelo. O modelo de governo é modelo de Deus. É o modelo de Cristo. O problema é que nós lemos a passagem como modelo do mundo. Do que os homens fizeram do que é governo. Lembra que Jesus falou com seus discípulos, no mundo os homens que governam, eles governam para poder ter poder. Para poder oprimir os outros. Para poder se beneficiar. Não é assim com o filho, no reino de Deus. Não é assim entre vós. Porque o maior é quem serve. Como o filho do homem que veio para servir e não para ser servido. Então, governar, da perspectiva divina, é servir. Governar é cuidar. Governar é proteger. Governar é proporcionar. Governar é proporcionar que a pessoa se desenvolva o máximo possível. Como Deus cuida de nós. Ele é o grande rei. Então ele faz tudo para nós. Ele vive. Jesus vive para nos ajudar. Hein? Então, o ideal divino para o esposo que governa, porque haveria necessidade de governo, sem dúvida. E Deus colocou isso sobre a responsabilidade do esposo. Mas é servir como Cristo serve e cuida. Né? Ai, que coisa mais linda! Eu fico apaixonada por esse Deus, pelo governo de Deus, a vida pela perspectiva do eterno. É impressionantemente impactante. Nós vamos para o intervalo e eu espero que você continue com a gente. Vamos aprender mais, vamos entender melhor qual é o plano de Deus. Tem machismo na criação, tem machismo na palavra de Deus. Por que nós não nos demoramos mais na vontade de Deus e ficamos gastando tempo em saber os porquês ou dar um jeito naquilo que o homem criou e estando longe do plano de Deus? Vamos aplicar a nossa vida prática? Até já, nós já voltamos aqui no Consultório de Família. Tão bom ter você aqui na nossa companhia, tão bom, muito obrigada. É um prazer fazer o programa e ter você acompanhando e participando, falando com a gente também. Nós estamos ao vivo também no nosso Facebook, estamos ao vivo com todas as pessoas que nos seguem ali na nossa página. A você, muito obrigada. Temos também todo o nosso conteúdo lá no nosso canal no YouTube. Já se inscreveu? Porque aí quando nós postamos o programa, você é informado e clica naquela campainha, se inscreve, fica com a gente, vamos fazer assim uma grande família para compartilhar, para levar a outras pessoas aquilo que a gente acha que é relevante. E eu espero estar fazendo um programa para você relevante, com conteúdo relevante para a sua vida e para a sua família também. Por falar em família, você já conhece a nossa proposta de cuidar da saúde? Então, é a revista Fique Leve. São princípios básicos para uma vida com qualidade. Nós queremos mandar de presente para você. Entre em contato conosco. E nós já temos também a nossa revista, que é especialmente com temas de família. Chama-se Entre Família. Já tenho em minhas mãos. Você pode entrar em contato com a gente, pode ligar para nós, 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista, tanto a revista que trata de saúde, como cuidar da depressão. Enfim, tantas outras doenças emocionais que precisam de cuidado. Queremos ajudar você. Quais são os remédios? Aqui fala-se dos remédios, especialmente os 8 remédios naturais. Pede, entre em contato com a gente ou solicita já a revista sobre família. É um estudo sobre temáticas relacionadas à boa convivência. Pode ser? Entre em contato, queremos mandar de presente para você. Hoje nós estamos falando aqui de machismo. É verdade que a Bíblia é machista? Tem gente escrevendo para a gente, fazendo excelentes perguntas. Muito obrigada. E o pastor Reinaldo Siqueira, doutor Reinaldo Siqueira, está nos ajudando a entender esse cenário construído com o homem e a mulher lá na criação. Havia desigualdade ou não? Havia igualdade, sim ou não? Como era e foi o projeto de Deus lá no começo? Precisamos voltar lá. Então,
Doutor Siqueira, no primeiro bloco, nos ajudou a entender muito e vamos continuar. Mas, doutor Siqueira, tem uma amiga que nos pergunta o seguinte: por que, pastor, no céu não existe a figura feminina, pelo menos na nossa linguagem? É arcanjo, anjo, serafim, tudo com conotação masculina, além de Deus, que é homem também na nossa concepção. Por quê? Bom, lembrar assim que, primeiramente, a questão dos anjos, não existe nem masculino nem feminino para os anjos. Né? As palavras deles ali, né? Querub, que é o querubim, nós falamos, né? Que é um plural. O saraf, serafim, está ligado mais com função ou com a aparência deles. Nada ligado com sexualidade, né? Porque eles não têm sexualidade. Jesus Então, diz isso, inclusive, lá nos exatamente, os evangelhos. anjos, né? Então, na nossa língua ele é masculino, que em português tudo é masculino ou feminino, mesmo aquilo que não tem sexo. Né? Verdade. Um carro é masculino e a casa é feminino. Nenhum nem outro tem sexo. Né? Mesma coisa com respeito aos anjos. As palavras em si estão ligadas a uma forma masculina, mas eles não têm nada a ver com sexualidade. Né? É função. Querub quer dizer aquele que guarda, que cobre. E saraf está ligado com a aparência dele. Aqui tem a aparência de um fogo, como um raio. Sabe? Que saraf quer dizer fogo, raio. Né? Então, esse anjo tem a aparência de raio. O outro tem a função de cobrir, proteger. Sabe? Então, está ligado com funções, não com sexualidade deles. Né? Agora, realmente, com respeito a Deus, nós temos o Pai, falando com Deus, é masculino, não é? O Filho é masculino, mas o curioso é que a palavra espírito, no original, é feminina. Sério? Ruach, que é espírito, no original é uma palavra feminina, mas não tem nada a ver com sexo também. Que nem a casa é feminina e não tem nada a ver com sexo. Mas a Mas é um palavra, detalhe interessante. a palavra espírito no original é feminina. Só que espírito em português é masculino. Então, na nossa tradução, aí ficou todo mundo só no masculino. Enquanto que no original é Elohim, Deus, ou Yahweh, o Pai. Nós temos o Filho, que é masculino, mas o espírito é uma palavra feminina. Então, no original não existia tanto essa parte ali. Eu acho que não, nós fazemos disso daí um tipo assim, é o homem se exaltando, não é? Eu creio que a própria criação, quando falou lá que o homem e mulher, macho e fêmea, foram criados à imagem de Deus, não foi o homem criado à imagem de Deus, foi macho e fêmea. Foram criados à imagem de Deus. Então, os dois seres humanos trazem em si a imagem divina. Então, isso é muito básico. E tem a pergunta da Maria, que vai nos levar de volta ao que estava sendo dito antes de sairmos para o intervalo. A Maria diz: pastor, explica por que Deus disse no Gênesis, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará? Então vamos retomar o que estava sendo dito antes. Sim, ao nós entrarmos no pecado aqui, a primeira coisa que a gente viu no pecado foi a separação e divisão entre homem e mulher. Né? O homem culpa a mulher culpa a serpente, e indiretamente os dois estão culpando a Deus. Exato. Né? Então, uma das coisas que acontece, o pecado separou o homem de Deus e já separa os seres humanos entre si, inclusive o casal. Né? O pecado separa também o casal, separa a família. Então, a maldade humana começa a separar um ser do outro. Em vez de nós procurarmos nos unir, a gente procura agora a nosso próprio interesse, o nosso próprio benefício, e muitas vezes em desprezo ou em desconsideração para com o outro. Numa família desunida, agora a gente precisa ter uma liderança. Essa mais ou menos é a ideia básica da Bíblia. Mas uma liderança que possa coordenar a família, não é? E isso foi dado realmente a Adão, não é? Mas uma liderança que é a liderança de Cristo. Não é a liderança do domínio, mas é a liderança do cuidado, da provisão, né, do serviço. Né? Lembra que Paulo deixa isso bem claro em Efésios. Quando ele fala em Efésios 5 sobre a família cristã, ele diz: maridos, cuidai das vossas mulheres como o vosso próprio corpo, como Cristo cuida da sua igreja e deu a vida por ela. Assim os maridos também cuidem das suas esposas. Não é? Quer dizer, um modelo de liderança na Bíblia não é nunca o modelo humano, do governador que domina, que manda, e que etc., que os outros estão ali só para servi-lo. Né? O modelo é cuidado, carinho, amor, não é? Serviço, dar a vida por. Não é?
Então, essa responsabilidade Deus deu a Adão. Hein? Deus deu a Adão. Hein? E essa noção, nós temos de parar. O problema ao ler esse texto é que a gente o interpreta a partir da nossa visão do mundo, Verdade. não da visão de Deus. E aí vem todo esse surgimento de opressão, de machismo, etc. Porque a gente lê a Bíblia a partir com os nossos óculos, né? É. Com as nossas lentes. Agora, essa visão do lado de cá, que é bem distinta da visão de Deus e do desejo dele, nós vamos vendo que ela se expande ao longo da história e chega até os dias de hoje. Nós vamos vendo que aquela separação que aconteceu lá, ela se alarga e permanece até os dias de hoje. Então, nós vamos entender que só tem um jeito, e não é o jeito das bandeiras ideológicas, não é a bandeira do feminismo, do machismo em combate, um contra o outro, homem contra mulher, mulher superior, porque tem isso que está muito perceptível hoje, de maneira muito danosa, que é uma discussão que vai conduzindo esses dois para polos muito distintos e a imagem do homem sendo muito desprezada, ele é o abusador, ele é mau, ele é interesseiro, ele só vê a mulher como objeto sexual. Nós estamos num ponto em de olhar assim para o homem e vê-lo como inimigo, né? Então, continuamente, parece que nós estamos alimentando aquela velha prática que se viu quando o homem fugiu do plano ideal de Deus, homens e mulheres. Mas isso não pode se dar no Evangelho, isso não pode se dar entre nós que somos cristãos. Basta dizer também que, ou é necessário até trazer uma questão do nosso dia, quando nós oferecemos a pauta do programa de hoje, um moço nos escreveu fazendo a seguinte sugestão: por que vocês também não fazem um programa sobre feminismo? Isso também é muito danoso e etc. Porque, claro, a chamada para um programa para falar de machismo é o quê? Vai falar mal dos homens. Que bom, nós não vamos falar mal de ninguém, nós vamos exaltar a criação de Deus. Nós estamos exaltando o plano perfeito de Deus para homens e para mulheres, entendendo que somos nós que estamos olhando com os nossos óculos, mas se olharmos pelos óculos da criação de Deus, nós vamos entender melhor e agir melhor na nossa convivência e sairmos desses polos para irmos para o centro da vontade de Deus. Acho que assim fica melhor, não? E nós vemos isso no texto da Leite. No próprio texto de Gênesis 3, quando fala da mulher com o seu desejo vai estar sobre o homem, continua Deus conversando com o homem. E fala, olha, por tua causa é maldita a terra, você vai trabalhar duro, você vai suar para comer seu pão, todos os dias da tua vida. Quer dizer, ele que esperava morrer naquele dia também, Deus deu uma extensão de vida, Deus deu a oportunidade da salvação. Né? Esse é o grande objetivo de Deus nos dar vida, para nós possamos conhecê-lo, aceitá-lo e poder aceitar a salvação e ter a perspectiva de uma vida eterna, não só um pouco de tempo aqui na terra. Mas é interessante ver que diz, você vai comer no suor do teu rosto, comerá o teu pão todos os dias da tua vida até que volte ao pó, porque tu és pó e ao pó voltarás. Esse é o texto bíblico, ok? Sim. Deus acabou de falar. E aí, surpresa, o que o homem reage? Como que o homem reage a isto? Ele se vira para sua esposa e diz, seu nome agora não é mais mulher ou varoa, como era até então. O seu nome agora é Eva. A palavra Eva, no original, Havá, quer dizer vida. É curioso que Deus acabou de falar de morte para ele. Ele se volta para a esposa, ele podia dizer, por tua causa eu vou morrer. Né? O seu nome devia ser morte, miséria, não é? Alguma coisa assim, né? É que para esperar. A lógica. Né? Mas não, ele vira para ela e diz, o seu nome agora é vida, porque você vai ser mãe de todos os viventes. Adão entendeu bem que as palavras de Deus dirigidas a ele e à mulher, hein, e a juízo de Deus sobre a serpente, a promessa de um Salvador, representava a esperança de vida. No meio das nossas lutas hoje com o pecado, a gente enfrenta a morte, o sofrimento, a gente enfrenta tantas coisas, não é? Mas quando nós olhamos na perspectiva divina, Deus nos dá vida, nos dá possibilidade para que nós possamos conhecê-lo e ter a oportunidade de realmente usufruir da vida. E não só essa vida, da vida eterna também. Né? Então ele viu positivo e não viu negativo.
Hein? Ele viu na sua esposa não alguém submissa a ele, para dizer, agora você vai ser minha escrava. Poder ser, agora eu vou dominar, você será chamada escrava. Não, ele chamou a esposa de vida. Você, querida, você é vida. Vai encher este mundo de vida. Né? E nessa perspectiva positiva, confiante e esperançosa na graça de Deus, um homem que olhou para sua mulher e a valorizou, não a desprezou, que viu nela o potencial da graça divina que iria se cumprir para a salvação, eu creio que é aí que cristãos devemos trabalhar, homens e mulheres. Né? Maravilhoso. Homens e mulheres. Eu vejo assim, Darleide, por exemplo, as pessoas querem um mundo revolucionário. Né? Vamos mudar a situação dos pobres. Né? O que a gente mais vê, isso é um fenômeno sociológico, não somente é que quando a pessoa conhece a Deus, a força mais poderosa para tirar da miséria é o conhecimento do Evangelho. É curioso ver isto. Não é a revolução, não é a luta social, é o Evangelho. Né? A força mais poderosa para trazer alguém fora da depressão é o conhecimento do Evangelho. A força mais poderosa para trazer harmonia em casa é o Evangelho. Cristo Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele pode curar feridas, pode mudar a pessoa, pode restaurar lares, pode fazer a pessoa olhar uma para a outra como Deus nos olha. É o valor, com amor, com apreço, com desejo de crescer, ajudar. E aí eu acho que aquilo que o feminismo busca e que o machismo tanto abusou, não é? Se nós olharmos para Deus e a palavra de Deus, o poder que vem do Espírito, a nova criatura em Cristo Jesus, isso vai resolver mais pela graça de Deus do que, às vezes, muitas coisas que nós tentamos fazer com o esforço e o poder humano. Perfeito. Tem um homem que a Bíblia diz ser justo, muito justo, Jó, e fala da sua família. Tinha filhos, filhas, a mulher de Jó. O que nós podemos aprender daquela família? Bom, eu gosto da história de Jó, mas sabe que eu começo gostaria de talvez refletir sobre isto, na questão da mulher, Sim. a partir de Jó em relação a Moisés. É muito interessante. Fazendo um paralelo. Porque os israelitas, então nós temos depois uma sociedade que se tornou maiormente machista, sem dúvida. E que a mulher sofreu muito, e sofre até hoje. Boa parte do mundo, as mulheres nem direitos têm, né? E são maltratadas, exploradas, e realmente, né, existe muita situação difícil. Mas veja, Israel esteve no Egito, saiu do Egito e Deus fez uma experiência com Israel, para que Israel entendesse como Deus olha a mulher. E isso está no finalzinho do livro de Números. Né? Deus dá uma lei, que é a lei da herança. Né? Ele diz, como o homem morrer, então ele vai distribuir, os filhos vão herdar. Ele fala filhos homens. Hein? Então, o filho vai herdar assim, assim, assado. E aí Moisés chega no povo de Israel e diz, olha, a lei que Deus passou, a lei da herança, o homem morreu, os filhos irão, e os filhos homens, filhos com OS. Né? E aí aparecem 3 meninas. E essas 3 meninas, não é? Filhas de Zelofeade, diz o texto bíblico, dá o nome delas, Macla, Orla, etc. E diz assim, olha, Moisés, tem um problema nessa lei. Hein? Essa lei só fala de filhos homens. E como é no nosso caso, nosso pai não teve filho homem, só teve menina. Hein? O que fazer numa situação onde o pai só tem filha, não tem filho? Nós estamos fora da lei? Isso era tão complicado na época, devido à cultura, que Moisés não soube solucionar o problema. Ele realmente falou assim, olha, eu tenho de consultar a Deus. Eu não sei o que fazer. Quer dizer, dentro da perspectiva cultural que ele cresceu no Egito, ou mesmo que o povo de Israel desenvolveu durante os períodos ali de escravidão, ele não tinha resposta. Ele não tinha como solucionar isso. Ele teve, olha Deus, tem um probleminha aqui, eu não sei o que fazer, né? Eu quero apresentar ao Senhor. O Senhor deu essa lei, eu apresentei, e apareceram essas meninas e colocou essa objeção, e daí, Senhor? E aí o texto bíblico diz, elas estão corretas no que elas falam. E Deus vai emendar a sua lei, vai corrigir a lei. Quando eu paro para pensar nisso, diz, Deus não é onisciente? Deus é onisciente. Claro. Mas por que Deus, então, na sua onisciência,
ele já não deu uma lei contemplando as filhas. Eu dou uma opinião que eu creio que é uma opinião na minha perspectiva. Eu creio que Deus fez isso a propósito. Deus quis criar uma crise para que o pessoal não soubesse como solucionar a partir da perspectiva que eles tinham, para eles consultarem a Deus, e Deus dá uma palavra divina para dar autoridade àquilo que deveria ser feito. Ou seja, as meninas, e aí, note, mas ainda na época, a lei ainda, devido às dificuldades, era a seguinte: se o homem não tiver filhos, as filhas herdarão. Já era bastante coisa. Já. Mas aí entra Jó. Por quê? Porque no finalzinho do livro de Jó, conta como ele foi restaurado. E através de todo o livro de Jó, Deus sempre deu testemunho de Jó falando: olha, não existe nenhum homem na terra como ele. Homem que teme ao Senhor, etc., e temente a Deus, se aparta do mal. Não existe. Este é o meu servo Jó. E diz: não, mas Jó te ama porque o Senhor abençoa ele demais. Deus: não. Me entrega ele nas mãos de Satanás, para ver se ele não vai te amaldiçoar, se o Senhor tirar as coisas dele. Tá bom. Hein? Ele foi lá e Jó continuou fiel a Deus. E Deus falou: tá vendo, Lúcifer, Satanás? Ele continua fiel, ele me ama. Não, mas Senhor, Jó não ama o Senhor mais do que a si mesmo. Se o Senhor tocar nele, ele vai amaldiçoar o Senhor. Porque ninguém ama mais o outro do que a si mesmo. E ninguém ama mais a ti do que a si mesmo. Diz: Jó me ama. E conhecemos todo o livro de Jó. Mas me chama a atenção que este homem singular, no final da sua vida, disse lá, que Jó, de novo, teve 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E aí vem uma pequena notazinha no finalzinho do texto. E ele dividiu a herança igual entre todos os 10 filhos, homens e mulheres. Ou seja, devido à dureza da circunstância cultural na época de Moisés, o máximo que Deus pôde fazer para tentar restaurar direitos de mulheres na época era essa lei. Se não tiver filho homem, a mulher herda. Mas o próprio Moisés, porque a gente acredita que Moisés foi o autor de Jó, escreveu um outro livro que mostrou o ideal de Deus. O ideal de Deus é Jó, um homem sem igual. E ele dividiu igual para todos os filhos, homens e mulheres. Então Jó era um homem além do seu tempo. Era um homem que disse a Deus: ele anda integralmente nas minhas leis. Perfeito. Então este é o ideal divino, nós temos de olhar por aí. Vamos só dar uma passadinha nesses últimos minutos de consultório, na relação tão bonita que Jesus tinha com as mulheres. E isso vai dando a nós, assim, um prazer muito grande de olharmos para o Evangelho e vermos um Deus que não faz distinção entre homens e mulheres. Todos são amados, todos são bem-vindos no reino, indistintamente. Mas em uma situação como a mulher fora colocada ao longo da história, vem Jesus e como resgatador, aquele que restaura todas as coisas, ele se importa com o lugar da mulher. E o Evangelho da Lei restaura a posição da mulher e mostra isso plenamente. Jesus aceitou Maria, irmã de Lázaro e de Marta, se assentasse aos seus pés e aprendesse. Essa posição na época era algo reservado só para homens. Marta, quando vem reclamar que ela não estava ali, olha, não te importa que eu fique sozinha, cuidando das coisas da casa, preparando a comida para vocês, fala para minha irmã para poder sair daí e vir me ajudar. Marta falando assim: Maria tem que deixar a posição de homem, discípulo, e vir para a posição de mulher, que é o lugar dela, lá na cozinha. É isso que ela está falando. Olha só. Que audácia dessa minha irmã mais nova de ficar sentada como se fosse um discípulo. Isso é só para homens. Nós não temos isto, não é? E Jesus diz: Marta, Marta, você fica correndo atrás de muitas coisas, Marta. Marta era uma pessoa responsável. Sim. Jesus tinha grande amizade com Marta, né? Amava os 3 irmãos da mesma maneira. Diz: mas Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Né? Então, Jesus diz: deixa ela sentada aí. Ela está no lugar que ela deve estar. Deve estar. Hein? Da qual você deveria estar também.
Não é? Então, é algo extraordinário Jesus quando pensa nisso. Né? Extraordinário. Jesus trata a mulher, por exemplo, uma mulher sem valor na sociedade como uma mulher adúltera. Né? Diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Né? E começou a escrever, e todo mundo acusado pela consciência lá, foi embora. Não é? E depois, quando ele levanta o rosto novamente, não vê ninguém, volta, ele diz, mulher, ninguém dos teus acusadores, onde eles foram? Ninguém teve coragem. Diz, não, Senhor. E diz, nem tampouco eu te condeno. Olha, ali havia alguém sem pecado, e esse pecado era Jesus. Mas em vez dele destruir aquela vida, aquela pessoa, que para os outros não tinha valor, ele diz, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Né? Normalmente a tradição cristã usa esta mulher para ser aquela que lavou os pés de Jesus, que ungiu a cabeça dele. Né? Porque diz, ela muito ama, porque ela muito foi perdoada. Né? A tradição cristã também identifica essa mulher com a Maria, que sentou aos pés dele. Uhum. A tradição cristã diz que esta mesma pessoa foi que viu ele primeiro na manhã da ressurreição. Quando ela chorando ali, ao túmulo de Cristo, ela pensa que alguém tinha levado Jesus embora e ele diz, Maria, meu mestre. Né? E é interessante quando esse encontro de Jesus com ela foi a primeira pessoa a receber a encomenda, ou vamos dizer, a responsabilidade de anunciar a ressurreição. Hein? Vai e diz aos meus discípulos que eu ressuscitei. Não é? Jesus mostrou que para ele, homens e mulheres são filhos e filhas preciosas de Deus, todos iguais, aos olhos do nosso Criador e do nosso Salvador também. Eu estou aqui lembrando que também quando Jesus faz referência à sua igreja, feminino, mulher, faz referência entre ele e o noivo, vindo buscar a sua noiva, sempre essa completude, sempre essa dinâmica, né, do homem e mulher, mas numa perspectiva rica da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E isso é fantástico, é lindo de ver. Eu creio assim, um dia seria interessante compreender um pouco mais como era o casamento na época da Bíblia, que todo o plano da vida da redenção, o ministério de Cristo, a sua volta, o que vai acontecer conosco, é a partir da perspectiva do casamento, como era nos dias de Jesus. Existe toda uma imagem que é usada para poder representar isso. E Jesus nos considera assim, nós somos a amada do seu coração, a sua noiva. Ele deseja casar-se com esta noiva. Ele sonha, ele vive por ela. Ele morreu por ela. É a sua igreja. E isso vê quanto de valor, né, tem todo ser humano. E a figura feminina também aos olhos de Deus. Claro. E nós deveríamos aprender a ser bondosos, amorosos e cuidadores, assim como Deus é. Hein? A esposa que reconhecer no seu esposo o caráter de Cristo, nunca sofrerá do problema do machismo. E o homem cuja esposa vive também na perspectiva de Deus, nunca terá os exageros do feminismo. Eu, pessoalmente, Darleide, eu digo o seguinte, eu creio que o feminismo tem muitos aspectos positivos de restauração de direitos e respeito da pessoa. Eu creio que existem exageros. Exageros, não é? Nós, como cristãos, deveríamos estar sempre pelo direito e pelo certo. Hein? Mas evitar os exageros que levam ao desprezo, ao ódio e ao conflito. Perfeito. Não é? Eu acho que nós estamos aqui para defender aquilo que é justo, que é certo. Não é? Mas com a graça de Cristo, temperando tudo e dando a perspectiva correta. Perfeito. Doutora Siqueira, muito obrigada. Eu comecei dizendo que era uma honra, um prazer recebê-lo e concluo dizendo da mesma forma. Foi muito bom ouvi-lo. Obrigada por essa aula. Darleide, foi um prazer para mim estar aqui, estar com vocês, também telespectadores, e espero que Deus possa abençoar você na sua casa, você que é esposa, você que é esposo, pai, mãe, e que realmente a graça de Cristo esteja com vocês e que vocês sintam esse Espírito Santo sempre presente aí no seu lar, ajudando e dirigindo em todas as circunstâncias. Amém. Muito obrigada. Amém, amém. Que a bênção de Deus, então, repouse sobre você. Que a graça se manifeste aí no seu coração, fazendo homem e mulher, fazendo família,
dar glória a Deus pela bênção da salvação em Cristo Jesus, a bênção da salvação. Um abraço e até a semana que vem aqui com mais um consultório para unir famílias, para fazer prosperar a felicidade. Até o nosso próximo encontro.